ganhar pessoas para o Senhor, a sair do nosso lugar, a sair da nossa esfera, Senhor, da nossa vida e nos importarmos mais com o próximo, com as pessoas próximas a nós. Abençoa, Senhor, esse momento, essa palestra. Possamos, ó Pai, aqui recebermos mais de Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, te agradecemos. Amém? Muito bem, vamos lá. O tema desta palestra, pequeno workshop, é projetos inovadores. Daí a proposta é a gente conversar um pouco a respeito daquilo que a IDPB tem feito, está fazendo, para alcançar novas regiões, para alcançar novas pessoas, para alcançar novos campos, né? Muita gente sabe que tem um Ministério de Missões dentro da IDPB, mas não conhece a atuação desse ministério, não conhece o que esse ministério está fazendo, né? Eu já vi gente dizendo, mas existe missões na IDPB? A IDPB faz missões? Faz muito, e nós temos muito trabalho sendo feito e ainda por fazer. Dentro do Ministério de Missões, né, nós temos uma diretoria nacional, que é composta pelo pastor Joel. Ele é o nosso diretor nacional de missões, diretor-geral de missões na IDPB. Esse pastor Joel, debaixo dele tem uma equipe da qual eu faço parte. Dentro dessa equipe nós temos dois diretores regionais, o pastor Afonso, que é o que vai dar a próxima palestra aqui em cima. Ele é diretor de missões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E nós temos o pastor Leonildo, que é o diretor de missões Norte e Nordeste, né? Dentro destas regiões nós ainda temos algumas divisões que se subdividem em supervisões. Eu sou supervisor de missões da região sul do Brasil, da Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu sou supervisor de missões. Então, as igrejas missionárias que existem nesses estados, eu dou suporte para esses pastores. Eu visito, eu acompanho, eu faço reuniões, eu vou na igreja deles, eu oro com eles, eu escuto eles, né? Nós temos algumas igrejas já abertas em cada um desses estados. Em 2010 nós tínhamos um projeto, nasceu em 2007, se não me falha a memória, um projeto chamado Projeto Brasil 2010, que era plantar uma IDPB em cada uma das capitais, em cada um dos estados. E esse projeto ele foi concluído. Hoje nós temos pelo menos uma igreja IDPB em cada um dos estados do nosso Brasil. A meta era 2010. Né? E em 2010, no final de 2010, nós conseguimos concluir isso. Daí surgiu um novo projeto, nós estamos com um novo projeto agora, que nós estamos chamando de Projeto Judeia. Pode sentar, fica à vontade, deixa eu ver aqui. Eu não vou usar. Projeto que a gente chama de Projeto Judeia. O que é o Projeto Judeia? O Projeto Judeia é um projeto que visa alcançar as regiões metropolitanas, grandes regiões que existem também dentro dos estados. Apenas para a gente exemplificar, né, nós temos aqui Baixada Santista, que é uma região muito populosa. Nós temos o Vale do Paraíba, que é uma região muito populosa. Nós temos a região de Campinas, que é uma região muito populosa. Então existem dentro ainda dos estados algumas regiões que não existe nenhuma igreja lá. E nós estamos querendo implantar igrejas nessas regiões. Dando um exemplo para vocês, né, está aqui o pastor Roberto e família lá em Maringá, né, no Paraná, no Campo Mourão. E é uma região muito populosa, nós estamos orando para abrir uma igreja lá. Não temos igreja lá no Paraná, né? Então, Curitiba tem. Curitiba nós temos igreja, nós não temos igreja nessa região, né, lá no Paraná. Então assim, nós temos muitos projetos que estão sendo desenvolvidos. Alguém aqui já ouviu falar em Juazeiro do Norte? Já ouviu falar? Nós abrimos há uns 5 anos mais ou menos, nós abrimos uma base em Juazeiro do Norte. Lá tem um cunho religioso muito forte, né? O Padre Cícero é de lá, tem uma estátua muito grande deles lá.
E aí nós mandamos um missionário, através de uma missão chamada Missão Decápolis. Missão Decápolis é uma missão da IDPB que visa alcançar, implantar 10 igrejas no Nordeste, no sertão do Brasil. E a partir desse projeto, nós ganhamos uma área lá em Juazeiro do Norte, uma área grande, e começamos a construir uma base missionária lá em Juazeiro do Norte. Saiu um pastor de Manaus junto com uma equipe e eles foram para lá, né? E a gente até brinca que o nome desse pastor é Francisco, né? Daí a gente brinca que lá tinha o Padre Chico, agora tem o Padre Francisco, né? Brincadeira, né? O pastor Francisco está lá com uma base, e essa base tem servido de apoio para muitos pastores ali na região, né? Está sendo construído, está em obras, e é um centro onde dali tem saído muitos pastores para construir e abrir igrejas no Nordeste do Brasil. Não é só lá, em todo o Brasil nós estamos abrindo. Nós começamos agora, falando mais da minha área, né, na região sul do Brasil, nós começamos agora uma igreja em Blumenau, está aparecendo, está surgindo uma igreja lá em Blumenau. Nós abrimos igreja, nós temos igreja no sul do Brasil, Curitiba, nós temos em Blumenau, Santa Catarina, nós temos em Esteio, Palhoça, Caxias do Sul, nós já temos uma célula em Caxias do Sul, em Joinville nós temos, Criciúma nós temos aberto igrejas, tem algumas, Gravataí, tem uma igreja sendo aberta em Gravataí também. E aqui no estado de São Paulo, né, vocês viram aí, tem igreja sendo aberta também. Nós temos uma igreja em Sumaré, que está abrindo agora, né, um grupo de missionários, um casal missionário que foi para lá, está abrindo uma igreja nossa em Sumaré. Então assim, e nós temos muito campo. Nós temos cidades aqui no sul, aqui no sudeste, que ainda não tem igreja. Pastor, mas lá tem quadrangular, tem batista, tem pentecostal. Tudo bem, eu sei que elas existem lá. Mas nós podemos entrar lá para ganhar pessoas para Jesus, né? Nós temos uma igreja na Baixada Santista, só tem uma igreja, e a Baixada é tão grande, tem Santos, são 9 cidades, né? No litoral, e só temos lá. Então assim, se quiser ser um missionário na praia, no bom sentido, é claro, né? Mas se disponha. Eu acho que cada um de nós tem que procurar conhecer e tem que investir. Como foi falado, fica à vontade. Como foi falado, o campo é grande, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Muito bem. Dentro desses projetos que nós estamos desenvolvendo, surgiu esse projeto, que é o projeto Missão em Movimento. Não adianta a gente só falar de missão, pregar missão. Nós temos que fazer missões. Eu preciso ser realmente missionário. E eu já vi gente dizendo, não, o meu chamado é ser. Você faz alguma coisa na igreja? Ministro de louvor. Ótimo. Meu chamado é ser ministro de louvor, pastor. Não fui chamado para fazer missão. Missão é com ele aqui, que é evangelista. Não, missão é com ele aqui, que é o pastor da igreja. Esse que é o missionário. Não. O ministro de louvor é o missionário. O irmão é o missionário. O pastor é o missionário. Todos nós recebemos um chamado do Senhor. Amém? Amém. Eu já vi alguns pastores dizendo uma frase, e eu vi uma atualização dessa frase essa semana que eu achei muito legal. A frase é assim: ovelha gera ovelha, pastor gera pastor. Aí eu vi um pastor que ele disse assim: mas o pastor antes de ser pastor ele era ovelha. Então o pastor também tem que gerar ovelha. Ok? Então todos nós temos um chamado de pastor, um chamado para gerar ovelha na nossa vida. Daí surgiu esse projeto, que a gente chama de projeto Missão em Movimento. Deixa eu ver se vai, eu gostei para quando esse negócio aqui. Tem alguém aqui que chama Osmar? Não? Osmar está aqui. Peraí. Eu só conectar aqui que ele. Ai, meu filho. Foi. O Osmar foi embora.
Missão em Movimento. O que é esse projeto? Né? A partir do pastor Joel, que é o nosso diretor de missões, está bem pequenininho aqui, mas eu vou só dar uma resumida para a gente poder entender. Esse projeto, né, os pastores se reuniram aqui em Camanducaia, conhece Camanducaia? Lá onde tem a base do pastor Afonso, né? Projeto Ágape. Nós nos reunimos lá e a partir dali surgiu essa necessidade de colocar movimento nas nossas missões. O que é? É despertar vocês, despertar o povo para essa consciência missionária. E o primeiro passo, né, para despertar alguém numa visão missionária é justamente esse congresso que nós estamos fazendo. Ok? Por quê? Porque, irmão, existe muita gente com teoria, mas pouca gente com prática. Existe muita gente querendo fazer, mas não sabe como fazer, não sabe por onde começar. Tem muita gente que gostaria de ser um missionário. Pastor, eu quero ir para a África, quero ir para a Europa, quero ir para a América, quero ir aqui para o Paraguai. Vá. Se Deus te chamar para ir, vá. Mas, entenda uma coisa, eu não preciso ir para lá para ser um missionário. Porque Jesus me deu uma missão. E todo aquele que recebe uma missão é um missionário. Todos somos missionários. E aí, nós precisamos desenvolver a visão do nosso campo missionário. Você precisa entender o tamanho do seu campo missionário. Quer ver? Eu perguntei para perguntar para ti. Você trabalha com o quê? Obra. Engenheiro. Oi? Construção civil. Ok. O senhor faz o que na obra? Pedreiro? Pedreiro. Ok. O irmão é pedreiro. Trabalha na construção civil. Ok? Só que ele precisa entender que antes de trabalhar na construção civil, Deus chamou ele para ser um missionário. Ok? Então ele é um missionário construtor. Ele é um missionário construtor. A irmã trabalha com o quê? Vendedora? Ok. A irmã é uma missionária vendedora. Eu preciso entender isso. A minha esposa é assistente social. Ela é uma missionária assistente social. Quando eu entendo isso, quando eu pego essa visão do meu campo missionário, o que acontece? Eu vou construir, eu vou vender, eu vou servir, olhando com o olhar do reino de Deus. Como eu posso servir ao Senhor, construindo uma casa, vendendo algo? Entende? E é esse que é o nosso chamado. Jesus não nos chama, é claro que algumas pessoas sim, eu fui chamado para isso, a sair do meu trabalho, estar em tempo integral na obra. O meu único trabalho é trabalhar na obra. Eu ia falar que eu não trabalho, mas a gente trabalha muito, né, pastor? Muito. Mas o meu único trabalho é trabalhar na obra. Mas nem todas as pessoas, Jesus vai chamá-las para elas deixarem o trabalho, para elas estarem em tempo integral na obra. Jesus vai chamar elas lá no trabalho delas, para que elas lá no trabalho delas ganhem pessoas para Jesus. A gente tem um exemplo, a minha esposa, lá no serviço dela, tinha uma amiga, a chefe dela, ela muito católica, com um filho que não servia a Jesus, e nós temos na igreja um movimento chamado Desperta Débora. Não sei se as irmãs aqui já ouviram falar, né? E esse movimento são mães que se reúnem para orar pelos seus filhos. É uma reunião de oração de mães para orar pelos seus filhos. E a minha esposa começou a convidar essa senhora, a chefe dela, para participar dessa reunião. Mas eu sou católico, não tem problema, nós só vamos orar pelo seu filho. E ela começou a ir, uma vez por mês a reunião. Começou a ir, até que um dia ela entregou a vida para Jesus. Essa mãe entregou a vida para Jesus. Mas por que isso aconteceu? Porque a minha esposa entendeu que ela é uma missionária assistente social. Aí chega a gente lá precisando de cesta básica. A pessoa está abalada emocionalmente. Minha esposa chama ela, leva para dentro de uma sala, ora pela pessoa, prega Jesus pela pessoa. Hoje eles chegam lá, começam a orar no ambiente de trabalho. Já tem mais gente cristã lá.
Por quê? Por causa da visão. Você tem que entender o teu campo missionário. Quem estuda aqui? Estuda a escola. Estuda a escola. Amém? O campo missionário de vocês é a escola onde vocês estudam. Também a escola onde vocês estudam. Amém? Nós vamos chegar a falar um pouquinho disso daqui a pouco. Se tiver pergunta, dúvida, fica à vontade, tá? Então, o nosso propósito é despertar essa consciência e preparar a nova geração de missionários transculturais. Antigamente, na época que o pastor Robson chegou, oi? Tranquilo, obrigado. Na época que o pastor Robson começou a ser pastor, não, o pastor Robson está novinho, tem pouco tempo. Nós não pegamos essa geração. Mas antigamente era assim, pastor, ó, não está gravando. Pastor, está aqui a Bíblia, o seu campo, o seu endereço que você vai pregar a palavra lá em São Vicente, tá bom? Tem uma casa lá, você chega lá e se vira. Não era assim? Você sabe por causa da experiência do seu pai. Gente, eu estou precisando de uma cesta básica, pastor, vai lá. Não era assim? Antigamente era assim. Nós tínhamos muitos pastores que passavam necessidades. Nós tínhamos pastores que tinham dificuldade. O nosso objetivo é preparar uma nova geração, mas também dar suporte para essa geração. A gente quer preparar, para não jogar um missionário no campus e ele sem saber o que fazer. Não, nós queremos te ajudar, para que você saia daqui um missionário, pelo menos com uma consciência. Então a gente quer preparar uma nova geração. Por quê? Porque amanhã depois eu vou deixar de ser pastor, o pastor Roberto também. Nós vamos partir para a glória, né, pastor Roberto? Nós vamos chegar lá. Daqui a um tempo, quando eu completar 100 e alguns anos, nós vamos chegar lá. E essa moçada toda que está aqui são os que vão ocupar os nossos lugares. Então nós precisamos preparar vocês. Vocês sabiam que tem igrejas nos Estados Unidos, construções, nos Estados Unidos e na Europa, que estão fechando, porque não tem pastores para pastorear essas igrejas? Agora, você sabe por que não tem pastores para pastorear essas igrejas? Porque nós, pastores, não assumimos a responsabilidade de preparar uma nova geração. É uma falha nossa, e nós estamos querendo corrigir isso e aprender com Deus. Se eu perguntar aqui na sua igreja, pastor, o senhor tem o pastor ali que está contigo, quantas pessoas dos novos gostariam de ser pastor na tua igreja? 5 pessoas. Sem contar o Tarso e Luiz. Sem contar os pastores que já são. Estou perguntando os que gostariam de ser, se tornar. Né? Daqui, quantos gostariam de ser pastor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha, 7, no máximo 8, 10 pessoas, nem 10% da ação. Percebe? Nós precisamos transformar isso. E aí, entra aqui. E aí, depois de preparar, nós precisamos enviar. Bom, o projeto Missão e Movimento se faz em 3 etapas. Eu vou falar dessas 3 etapas agora. Primeira etapa é o despertamento. Como que se dá esse despertamento? É desse congresso que você está participando hoje o dia inteiro. O objetivo é despertar você para um campo missionário. Despertar você para uma obra. Despertar você que você tem algo a fazer. E não apenas estar dentro de uma igreja. Amém? Depois, como eu disse, a gente não quer só te despertar. A gente precisa fazer alguma coisa. Entra a capacitação. E depois de capacitado, enviar você. Amém? Vamos lá. A primeira etapa, despertar, que é esse congresso. Não, pastor, muito obrigado. O senhor acabou de ganhar um galardão no céu. A Bíblia fala que qualquer um que der uma água pequenina ganha um galardão no céu. Muito obrigado. Nós temos esse congresso cujo tema é despertando a consciência missionária. Você pode perceber que as palestras que foram feitas até agora, elas têm esse tema, despertar você para essa consciência missionária. Por quê? Nós estamos muito parados, gente. Nós podíamos estar com muitas igrejas abertas. Nós estamos muito parados. Nós temos que tomar cuidado com essa paralisia. Porque foi na paralisia que veio a perseguição em Jerusalém. Você sabia disso? Nós falamos hoje, pastor, eu falei na minha ministração, pastor
falou lá também, ficai porém na cidade de Jerusalém até que o povo ficou. E aí o Espírito Santo desceu, todos foram cheios, só que o povo foi cheio e ficou. O que aconteceu? Veio a época da perseguição. E quando a perseguição chegou, aí o povo espalhou. E a palavra do Senhor diz no livro de Atos que por onde eles passavam anunciando o Evangelho. Então Deus proveu. Deus proveu, eu chamo isso de provisão de Deus, uma perseguição para tirar o povo de Jerusalém, para enviar o povo para o campo, para abrir novas igrejas. Então nós não podemos esperar a perseguição, porque como cantamos hoje, a perseguição não parou, a igreja nem vai parar, amém? Bom, congresso deste é um final de semana. Os temas voltados para a visão missionária, né? O chamado vocacional, e aí nós temos essas palestras que a gente está falando, e aí nós temos com o tema, né? Implantação de igreja, missão urbana, integral, projetos inovadores, o pastor lá em cima deve estar falando disso, projeto sou eu. Missão nacional, estadual, regional e internacional. Nós temos igrejas abertas hoje aqui na América do Sul. Nós viemos agora de uma convenção global da IDPB, onde estavam reunidos ali representantes de várias nações. Nós temos IDPBs, não com o nome de IDPBs, mas PCG, Igreja de Deus Pentecostal, hoje em 72 países. E existem muitos que ainda não têm. Nós acabamos de fechar, infelizmente, uma obra agora no Uruguai. Estávamos começando uma obra lá, nós tivemos que fechar por problemas. Então assim, o Uruguai ainda não tem uma igreja, IDPB, né? Então tem muito campo, mas já temos no Paraguai, já temos no Chile, já temos na Argentina, já temos na Bolívia, já temos na Venezuela. São campos que estão lá. Inclusive a igreja da Bolívia, ela é uma base missionária. Eu quero aprender o espanhol, eu quero aprender a cultura, porque eu quero ser um missionário aqui na América do Sul. Então vai para lá, daí a pessoa aprende a cultura, aprende como entrar na região, e dali ela vai para o campo missionário. Amém? Amém. Vamos lá. Os testemunhos, enfim. Aí entra, depois daqui, depois de hoje. A gente não quer parar hoje. Amém? Amém. Você tem que colocar em prática o que você está aprendendo aqui. Eu não posso só aprender. E para que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? Eu preciso colocar em prática. Ou eu preciso ser capacitado, porque, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ganhar alguém para Jesus. Como? Aí entra essa segunda etapa, que é a capacitação. Essa capacitação, ela vem através de uma escola chamada Escola de Missão Transcultural. Escola de Missões Transcultural. Nós já temos uma escola dessa. O que é essa escola? Nós vamos falar sobre isso. É um treinamento para alunos que desejam ser missionários. Nós vamos pegar você e vamos treinar você para ser uma missionária. Nós vamos te ensinar, nós vamos te capacitar. Como que nós vamos fazer isso? Antes do como, né? Por que nós vamos fazer isso? Porque não adianta eu te dar uma teoria sem te ensinar a prática. Muita gente tem teoria, mas não tem prática. E o Brasil é grande demais. As regiões são grandes demais. Às vezes eu estou aqui em São Paulo e a gente viaja, igual viaja muito, eu vou muito para o sul, fui para Manaus agora. Você chega lá, é uma cultura completamente diferente. É uma forma de chegar nas pessoas completamente diferente. No sul, por exemplo, que é a região onde eu mais atuo, né? Eu chego lá e eu escuto os pastores dizendo: pastor, aqui é uma região muito idólatra, aqui é uma região onde a macumbaria é forte, aqui é uma região onde o espiritismo é muito forte. Aí você chega num outro pastor, ele diz: pastor, aqui é difícil você fazer um amigo, aqui é difícil você falar de Jesus, ninguém te escuta, ninguém te recebe. Aí você vai para o norte, para o nordeste, o povo já vai de festa.
eu já gosto de falar, né? Você vai para a região do norte, lá todo mundo te recebe bem, te atende bem, te abre o coração, abre a porta da casa, é mais amplo, sem contar a comida que é diferente, o jeito de falar é diferente. Então assim, o nosso objetivo com essa escola é preparar os alunos para entrarem nesses campos. Amém? Bom, oferecer treinamento prático de 9 meses a 1 ano, dependendo de cada região, para você entrar nesse campo missionário, tá? Você vai trabalhar como missionário. Nós vamos te dar aulas, nós vamos te ensinar, tem uma capacitação, está falando aqui, ó, treinamento prático, colocar você junto de outros missionários, colocar um missionário junto de outros pastores, pegar esse missionário e colocar ele junto do pastor, para quê? Para ele aprender a fazer, para ele aprender como que faz, realizar impactos evangelísticos. Já ouviu falar de impacto evangelístico? O pessoal aqui já nunca viu? Vou dar um exemplo para você, o que é um impacto evangelístico, pelo menos do modelo que eu já vi, né? Existem muitos modelos, mas um dos modelos do impacto evangelístico nós chegamos numa região, por exemplo, região sul aqui da capital, aqui é região, aqui é sudeste, né? Região sul da capital, aqui tem DPB? Eu acho que não. Vocês sabem? Eu acho que não tem DPB na região sul, né? Daí nós pegamos aqui, junta todos nós aqui, nós vamos lá para a região sul. Pega um sábado, aí nós vamos no sábado à tarde, junta todo mundo, faz, é claro, uma preparação antes, ora, jejua, estuda a região, vê qual é a necessidade daquela região. Daí nós vamos lá no sábado à tarde, vamos para a rua fazer o evangelismo. Convidar as pessoas para um culto evangelístico à noite, numa praça, num lugar, em algum lugar. O nome disso chama-se mapeamento espiritual. Isso. E aí a gente ganha, né? Faz esse evento, esse movimento. No culto à noite ganha uma pessoa, uma casa, uma família, pelo menos. Quero profetizar que muitos serão salvos, amém? Daí ganha-se alguém, e a partir desse alguém começa uma célula. E a partir dessa célula pode se tornar uma igreja. Então esse é o impacto evangelístico. Então o que nós queremos? Capacitar os alunos, né? Estendendo o conhecimento da mão de obra a pastores, missionários e denominações. Aqui está falando Manaus, Amazonas, porque isso veio de lá, mas para todo o estado, para todos os pastores. Daí o pastor Roberto está lá, nós vamos lá ajudar o pastor Roberto, né? O pastor Hélio está lá, nós vamos lá ajudar o pastor Hélio, colocar uma equipe para ajudar, uma equipe para capacitar, para evangelizar, para ganhar pessoas para Jesus. Amém? Isso servir de apoio, né? Vamos lá. Quem são os professores? Pastor Joel, pastor Leonildo. Aí nós temos uma psicóloga, que é a pastora Neves. Nós temos o aconselhamento pastoral, que é a pastora Edilene. Tem a parte do administrativo, recursos humanos e o serviço social. Pastor, para que tem que ter o psicólogo? Como que é essa escola de missões? Essa escola de missões são 12 módulos, no período de 1 ano. A gente está tentando reduzir isso para 6 meses, mas a ideia é olhar a realidade de cada um. E aí trabalhos práticos e teóricos, com uma grade curricular que inclui incursões missionárias urbana, estadual, nacional e internacional. A escola de missões conta com acompanhamento psicológico, clínico e social. Por quê? Porque chega o candidato a missionário lá e de repente é um jovem. E esse jovem está com o emocional dele abalado por causa da família dele. O pai, a mãe, ele tem algum trauma. E ele não se abre em casa. E aí ele chega no campo missionário, ele quer fazer alguma coisa, mas ele é travado. E aí nós temos psicólogos para ajudar, para cuidar. Nós queremos ajudar não só o lado espiritual, mas o emocional também. Quantos pastores hoje
Você já ouviu falar de pastor que se suicida, tira a vida. Por quê? Porque não tem um acompanhamento psicológico. Pastor, consulta psicólogo, consulta. Pastor, consulta. Eu conheço pastores que consultam. Às vezes as pessoas ficam assim, mas não. Jesus não deixou para nós? Sim. É claro que primeiro vem Deus na nossa vida. Eu não tenho que ouvir um conselho de um psicólogo que foi lá e consultou com Freud, consultou com não sei quem. Eu tenho que procurar alguém que vai me dar conselhos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Amém? Que fique bem claro isso. Né? Mas olha, nós queremos cuidar. E aí tem o feedback do pastor. Vamos supor, o pastor Roberto vai e manda ela como missionária. O tempo todo a escola está falando, pastor Roberto, ela está fazendo isso, ela está assim, ela está bem, ela está crescendo, ela está aprendendo. Nós queremos treinar você, amém? Amém. E aí, essa é uma escola itinerante, como nós estamos já fazendo aqui. Como que funciona? Tem uma matrícula de R$30, matrícula e mensalidade por pessoa, se for casal, R$50. Como que é feito? Vídeo aula. Nós estamos fazendo turmas virtuais, se eu dizer assim. Onde você na sua casa acessa num determinado dia, numa determinada hora, e ali alguém, um professor, vai estar treinando você para participar, para ser treinado como um missionário. Amém? Amém. Perguntas? Não? Muito bem. Daí nós temos as incursões. Você é aluno, vamos supor, formamos uma turma aqui em São Paulo. Vamos juntar todo mundo e vamos fazer uma incursão, como eu disse aqui, em uma das regiões. Junta lá na região sul, vamos ganhar pessoas ali. Vamos lá no Pastor Hamilton, vai todo mundo lá no Pastor Hamilton, vamos fazer uma incursão na região dele ali. Quando nós vamos fazer lá no Vale do Paraíba, vamos juntar os alunos da Escola de Missões do Vale para ganhar pessoas no Vale. Incursão urbana, incursão estadual, numa outra cidade, incursão nacional, num outro estado, incursão internacional, num outro país. Esse é o nosso objetivo. Como que vai? Bom, o aluno é responsável pelos seus recursos. Eu já vi, mas a igreja vai pagar? Não. Cada aluno é responsável por arcar tanto a sua mensalidade quanto a sua ida. Eu sei de casos, por exemplo, de gente que fazendo incursão, ele tinha que pagar uma passagem para ir lá para o Nordeste. A pessoa passou vendendo bombom no semáforo, vendendo água mineral. Por quê? Porque queria ir. E vai, gente. Quando a gente quer, Deus nos abençoa. E a gente vai. Ok? Aquele rapaz do Fusquinha estava pulando os olhos. Né? Deixa eu pular isso aqui. Para nada, né? Para nada. Né? Deixa eu pular aqui uma parte aqui porque eu preciso andar. E por último, né? Nós temos a etapa do enviar. Antes de enviar, deixa eu te entregar isso aqui. Isso aqui é o folder da Escola de Missões Transcultural. Quem não está aqui, quem está aqui com família, tipo assim, tua esposa e marido aqui, vocês dois, vão entregar só um, vocês dois, porque me entregaram poucos desse negócio aqui, e aí, eu não sei se vai dar para todo mundo. Tá, você vai pegar o final vale, né? Dia 7 de setembro? Você vai estar lá, vocês vão tiver a mesma igreja, a gente vê. É, isso. É um folder. Esse folder ele tem o que eu falei aqui. Tá? Entrega aí. Distribui e faça um para cada um. Esse folder tem esse material da Escola de Missões. O nosso objetivo é que você faça essa escola. A gente quer que você se matricule. Por quê? Porque você se matricula para fazer. E aí nós vamos treinar você e te enviar como missionário, amém? Então, ANT. Legal. É bom que vocês me ajudem. Se tiver falando alguma coisa errada, vocês me corrigem, tá? Não. Então, assim, o nosso objetivo é que vocês façam essa escola de missões. É que vocês se matriculem e que vocês vão. Se faltar, tem dois aqui para não, né? Já vou catar o seu já, né? Faltou aí ou já pegou aí? Tá chegando lá, peraí. Tá faltando? Faltou quantos aí? Deu? Faltou dois.
motivo é enviar, porque não adianta um médico formado em medicina ficar trancado dentro da sua casa sem exercer. Nós queremos te enviar. Como que se envia? Aí nós temos um seminário chamado SIM. Esse SIM, Seminário Intensivo de Missões, que nós iremos desenvolver algumas turmas dele, uma delas em Camanucai, que está bem perto aqui para a gente fazer, tá? Nós vamos tirar vocês, colocar vocês lá, e a ideia é ficar uma semana nesse lugar, sendo treinados. Daí dali vocês vão acompanhar o pastor, acompanhar o trabalho dessa igreja, para que você aprenda e desenvolva a ser um pastor, um missionário pastor. Amém? Amém. Bom, um treinamento intensivo, prático, te dá a experiência de campo, testar a adaptação, porque, pastor, não me adaptei na cultura do norte, lá é muito quente, pastor, não me adaptei no sul, vou mandar vocês lá para o sul, ficar lá 0 grau, lá uns 4, 5 dias, né? Para ver se adapta. Pastor, não gostei, vai para um outro canto. Para quê? Para testar a cultura e a realidade de cada um. E aí servir numa igreja local, onde esse projeto é realizado. Vai acompanhar lá o pastor Roberto, vai acompanhar o pastor Hélio, né? Vai acompanhar o pastor Paulo Antônio, o pastor Genil, os pastores aqui da capital. Servir. Chegar na igreja com a disposição de servir. Esse projeto, né, será ministrado, esse seminário, ministrado pelos pastores do Ministério de Missões, tá? Aqui é só o programa. Ele ainda não aconteceu, nós ainda não tivemos nenhum seminário desse ainda. Está previsto para acontecer o primeiro a partir do ano que vem, porque nós precisamos esperar terminar as turmas da Escola de Missões. Terminadas essas turmas da Escola de Missões, e aí nós vamos começar a fazer esse seminário intensivo. Então, as informações da Escola de Missões estão aí, nesse folder, tem um e-mailzinho aí, tem um telefone. Se você deseja fazer parte desse projeto, eu gostaria que você mandasse uma mensagem nesse e-mail que está aí, nesse telefone, faça contato, ou até mesmo comigo, o pastor João Carlos, que fazemos parte do Ministério de Missões. Bom, são os projetos que nós temos na IDPB. Hoje o nosso maior projeto é esse, que é a Escola de Missões Transcultural, com o objetivo de formar pessoas para ir para o campo, né? É bom, a gente aprende muito, a gente se desenvolve bastante, principalmente para cumprir o nosso chamado. E talvez eu ficava focado na Escola de Missões lá em Minas, né? Sim. Ficava muito local, agora abrange todo mundo. Agora pode ir para todo canto, né? Antigamente eu ficava muito preso, e a gente ficava muito concentrado só em Minas, só em Minas. A partir dessa escola, a gente consegue alcançar outros campos, consegue alcançar outras pessoas. E aí talvez você vai dizer assim, pastor, mas eu vou fazer essa escola de missões, eu não quero sair da minha igreja, eu quero continuar lá, com o pastor Roberto, né? Não vou sair, mas talvez você não vai sair. Talvez você vai continuar lá na sua igreja, ajudando o seu pastor, mas com uma visão missionária do campo onde a sua igreja está localizada. Olhar para esse bairro aqui, para essa rua, como foi falado hoje de manhã, enxergar a infinidade de pessoas que tem aqui nessa rua, que ainda não entregaram a vida para Jesus. E tentar pensar com o seu pastor, como eu posso alcançar essa pessoa para Jesus? Os desviados, né? Evangelizar os evangélicos, que tem os que estão dentro da igreja que precisam ser convertidos. É verdade, né? Deixar de serem meros frequentadores para serem, né, membros, pessoas. Então, esse é o nosso papel. Fala. Não precisa. Não precisa estar cursando teologia para fazer a escola de missões. Só tem que ter uma idade mínima, eu não sei se é 16 ou 18 anos. 16. Que precisa para fazer na escola de missões. Tá? Tem que ter uma carta de autorização do seu pastor para você fazer, e entra em contato, matricula e começa a fazer. Tem que ter o ensino fundamental completo concursando. Sim, o ensino fundamental, até porque a pessoa, né, vai lidar com diversos tipos de público, precisa ter conhecimento. Mais perguntas? Lembrando, pastor, minha Fala. própria escola também
dá essa capacitação. Né? E não só isso, dá também a capacitação da parte administrativa da igreja. Porque na minha época, quando eu cheguei na igreja, para pastorear a igreja, foi assim, ó, tá aqui o relatório da igreja, todo mês você tem que entregar um. E se vira com o resto. Foi mais ou menos assim. Oi? Mais ou menos algo parecido. Alguém tem mais alguma pergunta? Faça. Pastor, eu acho assim muito válido esse tipo de projetos. Mas eu acho que assim, as pessoas estão levando o evangelho, como que eu posso dizer? Eu mesmo falar assim, pode falar com vocês. Mas se hoje nós estamos aqui, né, principalmente a LPB, porque vieram de fora para nos evangelizar. Eles não sabiam que eu ia encontrar aqui. Hoje em dia, a maioria das pessoas, elas acham que vão para o campo missionário, lá vão encontrar água, comida, bebida, roupa bonitinha, sabe? Um celular que está ali, não é assim. Sabe? Levar a palavra do Senhor não é isso. Né? Eu acho que a gente tem que ir muito além disso. Eu conheço pessoas, convivi com pessoas que foram para a campo missionário que não tinham o que comer. Que na hora que começava a guerra, saía com os filhos sem nada, deixava tudo. Eu mesmo tenho um primo do quarto do meu marido, que está agora. O Roberto era assim com a esposa e com os filhos. Quantas vezes foi para o norte do país e pegou malária? Você entendeu? Sim. Hoje em dia as pessoas não entendem isso. Sim. Então, tem que deixar claro que missões não é você. Não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Sim. Então, aliás, ser pastor não é um mar de rosas. Sim. Ser uma pastora não é um mar de rosas. Tem que ver o que está faltando dentro daquele seu quadradinho. Se o seu espaço que você vai pegar, se está limpo, se está tudo arrumadinho. Né? Hoje em dia, no geral, não é só dentro da igreja, no geral, eu acho que por conta da internet estão vislumbrando um evangelho muito facilitador, e não é assim, gente. Muito raso. Sabe, eu vou ser pastor, eu vou ganhar rios de dinheiro, ou eu vou ser pastor, olha, aquela irmãzinha vai limpar a igreja, eu sou pastor, eu vou limpar. Sabe, aquele irmão vai cuidar do banheiro, aquele irmão vai cuidar do banheiro. Não é. Né? Ele é o pastor, ele tem que ver se está faltando alguma coisa na igreja dele. Tem que delegar a ordem em si, pastor. Claro. O senhor é livre, você entendeu? Mas a responsabilidade é dele, nós estamos embaixo da cobertura dele. Então ele tem que saber tudo que está se passando dentro da igreja dele. Se ele manda alguém para o campo missionário, ele tem que ver o que ele falou, que ele cuida de várias situações. A LNP, eu já estamos 8 meses, né? 8 meses. A LNP é uma instituição muito séria. Eu entrei lá no primeiro mês que eu fiz estágio. E olha que eu sou graduada e pós-graduada. Tem uma seriedade muito grande. Nossa, eu acho, pessoal, tem uma seriedade muito grande. Eles não fazem nada
não colocaram, não apontaram ninguém ainda assim, para, olha, você vai ser, vou te mandar para o campo, não sei o que, eles estão fazendo uma conferência eles estão principalmente preparando a gente espiritualmente e principalmente culturalmente. Eles preparam, tem uma preparação muito, muito rigorosa. Porque eles falam sempre. Eu sou pastor. Isso. Agora, domingo, faz 30 anos que eu sou batizado. Ou seja, eu sou em 2008, de outro ministério. Mas na escola lá aprendo coisas que, assim, às vezes a gente fazia, mas não tinha aquele nome, a intercessão mesmo. A gente tinha pessoas que oravam por mim, na oração sem pastor, mas não usavam o nome, né? Intercessores. E realmente nomeava, ó, você agora é um intercessor mesmo. Agora você é um intercessor. Isso a gente aprende e ensina os que estão chegando. Mas é isso que eu falo, porque hoje em dia as pessoas vão muito na teoria, né? Que nem o testemunho daquela missionária lindo. Ela é uma da missão. Então, né? E ela, mais que 11 países que ela viajou, mas ela está aprendendo bem. Então, mas é isso que é bom. E deixa eu completar o que a irmã está dizendo. Assim, dentro da escola, eles mostram a realidade da região. Não fica só na teoria. Quando foi falado aqui a questão das incursões, né, eles levam os alunos para verem a realidade. Lá em Juazeiro do Norte, foi uma turma da Escola de Missões de Manaus e ficou um tempo lá, para conhecerem a realidade daquela região. Né? A irmã falou do mapeamento espiritual. Quando vai se abrir uma igreja em um lugar, a gente vai para lá, ora, pede uma direção, conversa com pessoas, faz realmente esse mapeamento. Antes que o irmão falar, que eu vou deixar o irmão falar, existe um outro detalhe que eu quero só mencionar com a irmã, é o seguinte. No passado, não muito distante, quando eu saí eu me considero missionário quando eu saí de Belo Horizonte, larguei tudo para assumir uma igreja em Guará, só igreja. Então assim, eu larguei tudo, eu larguei a casa dos meus pais, eu larguei meu trabalho, eu larguei minha família, larguei tudo. Já era casado, um bom trabalho, trabalhava na área administrativa da Oi, eu ganhava um bom salário, isso há 15 anos atrás. E larguei tudo para morar nos fundos da igreja, literalmente, nos fundos da igreja. Não tinha casa, não tinha nada. E não tinha apoio. Se eu não tinha o que comer. Estou abrindo a minha realidade. O meu primeiro relatório na igreja entrou R$745 na igreja. E aí como é que você sai de uma realidade e vem para uma outra aqui? E eu não tive nenhum apoio da diretoria da igreja. Eu falei assim, vou completar com mais isso, vou te ajudar com isso. Não teve isso. Na minha época lá atrás. Vamos para hoje, 2022. Vamos para 2022. Suponha que nós vamos mandar um missionário para uma região, tá? Dentro do Ministério de Missões Nacional. Vou falar do nacional, que é o que eu vi. Dentro do Ministério de Missões Nacional, suponha que a senhora vai ser a missionária que vai abrir a igreja lá em Maringá, Paraná. Nós vamos te ajudar com uma preventa, com um auxílio mensal, durante um período que pode estender no mínimo de 2 anos. Esse auxílio mensal em torno de uns R$1.500 aproximadamente, talvez um pouco mais ou menos isso. Nós vamos te ajudar com aluguel, nós vamos te ajudar com um kit missionário, que é cadeiras, instrumento, um violão, alguma coisa de som, para te ajudar a abrir a igreja. Então hoje, estou falando hoje, 2022, a IDPB está vivendo um tempo onde o pastor que vai para o campo, ele não passa fome. É claro que ele não vai comer o que gostaria de comer, picanha todo dia. Mas ele não vai passar fome mais, como era nos tempos de quando eu saí e vim para cá. Dentro do Ministério de Missões. Pode ser que no estado, algum estado, aconteça ainda alguma situação como essa. Pode ser. Ok? O pastor falou algo muito pertinente, né? A IDPB hoje ela tem uma estrutura para manter os missionários, né? Por exemplo, nós somos pastores, eu e minha esposa, lá em Campinas. Eu estou no bairro, uma das regiões mais perigosas de Campinas. Então hoje tem 2 missionários que trabalham conosco, né? Que levantamos lá,
e nós vamos dar toda a assistência nesse sentido. Sim. Mas você vê a dificuldade, como o senhor falou, né? Cada região precisa fazer um mapeamento, precisa ver. Porque você não vai enviar qualquer todo o treinamento. Meu líder de missões ele trata com pessoas de facção. Se você não tiver um feeling e um estudo, você não vai saber a lidar e trazer o princípio. Nós trabalhamos, nós lutamos lá, assim como duas tempestades gigantescas, que é miséria e prostituição. Onde nós vemos lá, pastor, né? O senhor conhece a realidade de Campinas, o pastor conhece a realidade de Campinas, onde nós estamos, meninas de 12, 13 anos, na rodovia, são oferece. Então, hoje, graças a Deus, nós estamos debaixo de uma cobertura que nos dá condições para mandar funcionários. Hoje vocês estão tendo esse estudo, vocês podem ter certeza absoluta que o envio como nós fomos enviados, nós fomos enviados, ficamos também como pastor uma situação complicada de recursos. Mas hoje não, hoje nós encorajamos vocês a ir, porque nós damos toda a assistência espiritual, financeira em nome de Jesus. Mas é muito importante o que o senhor falou, e graças a Deus por esse grupo está disposto, né, pastor? Aí dá bastante conversa. Em nome de Jesus, Ele faz Eu sou um missionário dele que trata com, vamos dizer assim, aquela modo de falar, das piores pessoas. Assim, não generalizando, mas a maioria das pessoas que cresce dentro do berço evangélico, cresce dentro da igreja, tem um certo receio, tem uma certa dificuldade de tratar com essas pessoas que a sociedade mesmo discrimina, que são os usuários de droga que estão nas esquinas, pessoal que está na biqueira vendendo droga, pessoal que é de facção, entendeu? Eu falo porque eu saí dessa vida. Eu hoje, graças a Deus, sou servo do Senhor, sirvo o Senhor, trabalho pro reino. Mas eu vivi essa vida. Eu tinha vontade, aos meus 15, aos meus 16 anos de idade, de ir na igreja. Mas as pessoas tinham medo de mim, as pessoas tinham medo de me chamar para ir na igreja. Eu vou até me levantar. As pessoas tinham medo de me chamar. Eu via aquele pessoal bonito, vindo, andando junto, aquela comunhão, aquela união. Eu sentia vontade de ir, mas ninguém me chamava. Por quê? Porque eu era considerado um risco da sociedade. Ninguém olhava para a gente. Entendeu? Então essas pessoas precisam de nós. Essas pessoas precisam de vocês. Essas pessoas querem só oportunidade que alguém vai lá e falar de Jesus para elas. Elas querem conhecer. Mas as pessoas têm medo de chegar perto delas, têm medo de conhecer. Então não tem esse medo. Não tem esse medo. Eu nunca gostei de pregar em lugares que tem pessoas bonitas, pessoas que. Eu sempre gostei de, por favor, não prazer buscar essas áreas que você não guardadas. Esse é o meu prazer. Pode eu preciso. Assim parece que é o lugar que eu não consigo viver em outro lugar. Amém. Deus ele coloca pessoas certas na hora certa. Eu sei a amargura que é viver nessa vida. Eu vivi essa vida. Eu participei do crime muitos anos da minha vida. Eu fui de facção. Hoje eu sirvo o Senhor. E eu vou buscar aquelas pessoas que estão lá, que não tinham enganado. Como Ezequiel fez, Ezequiel 37. Aquelas pessoas que estão lá no Vale dos Ossos Secos. Vou lá falar da palavra do Senhor, vou lá falar do amor de Deus. E é Ele que vai fazer a vida delas, não sou eu. E temos que nós somos. Que através da minha vida, a vida delas vai ser alcançada para Jesus. E essas pessoas precisam de vocês. Convite. Aquela pessoa que está ali na biqueira, não tenha medo de chegar lá e falar, cara, eu não estou aqui para encher sua orelha não, mas só dizer para você que Jesus te ama e que Ele tem um bom caminho para você, em cima de uma atitude que você tomar. Eu trabalho em cima de uma atitude E dela. às vezes ele está esperando. Ele está esperando isso. Eu fui acordado para isso com 33 anos de idade, hoje eu tenho 39. Se eu tivesse conhecido antes, eu teria feito a diferença antes. Mas, infelizmente, eu não tive uma pessoa que
Aos meus 15, aos meus 16 anos de idade, quando eu comecei a participar disso, Já é um chacoalhou milagre e você falou, chegar aos cara, 33, né? Já é um milagre você é chegar aos porque 33. Deus tem algo na minha vida para fazer na vida de outras pessoas. Exatamente. Deus tem a experiência para poder chegar lá e a experiência para dizer isso que você. Então não tenham medo de chegar nessas pessoas. Se você chegar e falar de Deus, eles vão dar atenção. Essas pessoas estão amarguradas, pedindo, clamando ao Senhor, sem mesmo conhecer, sem mesmo ter intimidade com Ele, para que alguém vá lá e fale do amor de Deus para elas. Então façam isso. Façam isso. Façam isso. Fala do amor de Jesus para aquelas pessoas que ninguém quer falar. Eles precisam de vocês. Deixa eu falar, nós vamos orar aqui, porque temos a outra conversa. O pastor estava falando do Wagner, eu faço parte. Então, eu sou um dos pedidos que tem uma junta de pedidos que estamos fazendo uma reforma para arrumar. E como a irmã estava falando lá que esse negócio de missionário e talvez a realidade é o seguinte: lá tem um projeto do pastor João, Radicales, que é pegar as criançadas lá, é uma zona rural. Mas está tendo muita droga, prostituição, muita coisa pesada. Então, qual é o projeto? Ele está tendo aula de futebol, juntou todas as crianças lá, e assim trazendo as crianças. Aí veio o irmão, vai vir os pais para trazer a palavra de Deus, ali ensina futebol para as crianças. Tem um professor de São Cristo, que é o pastor Lucas, e ali ensinar. E junto com isso, aí vem os pais também trazer como é para evangelizar, buscando colocar e trazer o filho. Eu sou novo na igreja, faz um ano só que eu deveria. E saí lá numa zona de conforto que eu tinha lá, conversei na EDPB, e eu tenho orgulho de estar lá. Isso fazer parte da EDPB. E se for para me funcionar em outras áreas, para mim pode, como diz o irmão, pode ter barro, não tem problema. Glória a Deus! Eu tenho vídeos lá. Eu falo porque quando você vê o sorriso das crianças que estão lá naquele momento, com vídeo pequeno, não tem como ver. Vamos dar para vocês aqui. Depois a gente compartilha. Depois aí, Eu fico muito feliz, né, de ver os testemunhos. o pastor João colocou lá no braço. Eu fico muito feliz de ver os testemunhos. Eu quero agradecer vocês três que estão aqui, que fazem a escola também, de missões, mais alguém que estiver fazendo também. E os demais, façam. No mínimo, o conhecimento você vai adquirir. Talvez, eu vou fazer hoje e não vou usar por enquanto. Eu fiz seminário, eu entrei no seminário, eu tinha 19 anos. Eu me formei no seminário, eu nem imaginava pastorear uma igreja. Eu fui assumir uma igreja alguns anos depois, assim, mais de 5 anos depois que eu fiz seminário. Então, faça a escola de missões. Talvez você não saia de lá e vá direto para um campo, mas talvez você vai sair de lá e já vai ajudar o seu pastor na igreja. Amém? Nós vamos orar, irmão, bem rapidinho, porque Só uma vai pergunta. começar. Faça. Quem é missionário há 45 anos já ganhou 1 milhar de anos para Jesus, tem que fazer um seminário, né? Se quiser fazer, é ótimo. Vamos lá. Bom, eu acho assim, se esse missionário que já ganhou milhares de almas para Jesus há 45, se ele souber tudo, eu acho que ele não precisa. Se ele tiver alguma coisa para aprender, eu acho que é bom. Amém? Vamos orar? Pois é. Pai nosso, agradecemos. Obrigado a Deus por essa oportunidade de compartilhar, de aprender. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. No nosso meio aqui se despertem novos alunos para essa escola de missões, novos missionários, que esse dia que nós estamos passando aqui, Pai, sirva para nos despertar, para as pessoas que estão se perdendo lá fora, para nos despertar, ó Deus, que temos um chamado, fomos chamados para ganhar pessoas para o Senhor. Leva-nos, ó Deus,
nós encerramos lá em cima. Tem 5 minutinhos para vocês aproveitarem, tomar uma água, ir no banheiro. Aí todos sobem e levem as suas cadeiras, por gentileza, que vamos tratar agora de missões nacional.